grande amor é poderoso. Em tudo Cristo é fiel. Eu cantarei eternamente. O que darei eu a ti? O que darei eu a ti? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Salvador, venceste a morte. Vivemos pro teu louvor. És exaltado na terra e nos céus. Teu reino não terá fim. Teu reino não terá fim. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Não a nós, mas ao teu nome daremos louvor. Tu és tremendo e santo. Os céus proclamam a tua glória. O teu amor é impetuoso. Quem é como o Senhor? Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, diante de um Deus que é vivo, diante de um Deus que cuida de nós.
Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo,
prova teu amor pra suportar o peso do meu pecado, levando meu rio de erros, levando ao mar do teu imenso amor. Com as mãos pro céu, Senhor, te dou meu ser. Em Cristo eu me encontrei, em teu amor pra sempre. Com tudo que sou, em tua graça estou. O grande maior amor de Deus Salvador. Tua misericórdia é como um furacão, amor furioso, meu pecado anulou. Com as mãos pro céu, Senhor, te dou meu ser. Em Cristo eu me encontrei, em teu amor pra sempre. Com tudo que sou, em tua graça estou. O grande maior amor de Deus Salvador. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. Para quem minha alma salvou, para quem me acolheu com amor, para o único Deus Salvador cantarei pra sempre. Cantamos pra ti, Jesus. Todos os nossos dias são seus. A nossa vida é para glorificar o teu nome. A nossa história é para render graças a ti. Com nossas mãos levantadas, com nosso coração prostrado diante de ti. Receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, Jesus. Com as mãos pro céu, cante ao Senhor. Com as mãos pro céu, Senhor, te dou meu ser. Em Cristo eu me encontrei, em teu amor pra sempre. Com tudo que sou, em tua graça estou. O grande maior amor de Deus Salvador. Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui de novo. Esse nosso encontro de casais tem tido uma resposta super legal e hoje, nesse dia especial, Dia dos Namorados, a gente preparou algo bastante diferente e legal também para vocês. A gente pediu a 2 casais de amigos queridos que falassem um pouquinho, a Viviane vai explicar sobre o que e quem são esses casais. O primeiro casal é o Diego e a Aline. Eles são
do Paraná, na cidade de Campo Mourão, né? Campo Mourão. E o outro casal é Cíntia e Mário Levi, que são de Fortaleza, tá bom? São dois casais que estão geograficamente distantes, um no Nordeste e outro casal no Sul, mas que no nosso coração eles moram bem pertinho. E vão responder a seguinte pergunta: o que essa pandemia, o que essa crise ensinou a vocês como casal? Vamos lá? Vamos assistir? Olá, Igreja Plena de Caraí, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego. O meu é a Aline. E nós estamos aqui para tentar colaborar com vocês diante da pergunta: o que é que nós aprendemos como casal nesse tempo de quarentena? Você quer começar, amor? Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu que foi muito importante para nossa família é a cooperação. Observar o trabalho um do outro mais de perto, com certeza fez com que a gente entendesse a necessidade de se ajudar mutuamente. Então, às vezes, o Diego está lá no escritório dele, está trabalhando, está atendendo, está estudando, né? Então, eu entendo que aquele tempo é dele, que ele precisa daquele tempo para o trabalho dele, assim como ele também entende, né, que o meu trabalho, minhas funções dentro de casa levam tempo, tem uma demanda com as crianças, com a casa, com tudo, e ele também coopera comigo nesse sentido de, não, vem aqui, meninos, agora a mamãe está trabalhando, então, gente, ó, vamos deixar esse espaço para a mamãe trabalhar, para a mamãe cozinhar. Então, isso foi muito legal, eu acho que a gente aprendeu, né? E outra coisa até que né, entra nesse quesito da cooperação é esse tempo de descanso, onde a gente se permite um ao outro ter um tempo sozinho, seja para descansar, ler um livro, o que for. Então, tem dia que o Diego fala, não, vem aqui, deixa que eu cuido das crianças, vai lá, dorme, descansa, lê um livro, faz alguma coisa para você. Assim como ele também. Eu sei que tem dia que ele trabalha até tarde, fica cansado e tal. Fala, amor, dorme até mais tarde hoje, pode deixar que eu cuido aqui, eu fico de olho no seu celular, se alguém mandar alguma mensagem importante. Então, a cooperação, sem dúvida nenhuma, foi algo que a gente cresceu como casal. E eu acrescentaria isso, dentro da mesma ideia, falando de cooperação, eu falaria também de admiração, né? Que é uma cooperação que gera essa admiração mútua, uma vez que, lidando assim de modo muito intenso com os afazeres de cada um, claro que a gente já sabia, a gente convive muito, né? Até pela realidade de igreja, ministério, a convivência é muito intensa, mas nesse momento de quarentena isso ganha um grau ainda maior, e com essa cooperação, com o respeito dos limites de cada um, com o entendimento tanto conjugal quanto familiar, né, com os meninos, há um crescimento também de admiração. A gente fala isso assim com maior tranquilidade, nós nos damos muito bem nessa quarentena, a gente está super bem, eu falo isso porque nós temos visto muitos dilemas, muitos casais enfrentando aí dificuldades reais, né? Mas pela graça de Deus tem sido um bom tempo, um tempo abençoado para nós, né? Então é isso, eu queríamos deixar um abraço para vocês, uma igreja que nós não conhecemos aí, para usar o termo do momento, presencialmente, mas nós já amamos, porque nós amamos o Fabrini, amamos a Vivi, e quem sabe um dia Deus nos permite estar juntos também. Grande abraço a vocês, Deus abençoe. Tchau. Olá, queridos da Igreja Plena, tudo bem? Eu sou Mário, essa é minha esposa Cíntia, e a gente vai responder a pergunta: qual foi o grande aprendizado para a gente nessa crise como casal? Sim. Bom, o grande aprendizado pra gente, eu acho que é um aprendizado que toda crise traz, mas nessa especificamente foi o fato de que os pontos positivos, que já eram positivos na nossa família, eles foram enfatizados, eles foram valorizados. E os pontos negativos, que eram pontos cegos, pontos que até a gente sabia que estavam lá, mas a gente não estava conseguindo enxergar por conta da correria do dia a dia, eles foram intencionalmente trabalhados. Isso. Agora fala primeiro então do ponto positivo que a gente fortaleceu e depois eu concluo falando do que é que estava meio cego no nosso radar por causa desse corre-corre e como a gente está vendo a oportunidade de remediar isso. Começa aí. Um ponto positivo dentro da nossa casa foi o fato de que nós somos muito parceiros, né? Nós dois, os meninos. A gente dispensou a funcionária. Né? Dispensamos a nossa funcionária, precisamos dispensá-la, né? Para que ela pudesse ter a quarentena dela também em casa, o isolamento dela social com os filhos. E aí nós, aqui em casa, dividimos todas as tarefas, realmente não ficou pesado só para mim, todo mundo fazendo o que tem de melhor, o Mário cozinhando, os meninos ajudando a lavar um banheiro, ajudando a lavar louça, todo mundo engordando junto. Isso foi um ponto positivo que a gente já tem no nosso dia a dia, mas que a gente enfatizou. Essa parceria.
E a gente percebeu que havia algo cego por causa do corre-corre, né? Que é a questão da dependência de Deus. Nós estávamos pensando aqui o que é que estava de ruim que a gente precisou ajustar nessa crise. Eu acho que parados, né, ou pelo menos quarentenados em casa, a gente precisou dar mais atenção a essa questão da dependência plena de Deus. Porque, por exemplo, a Cíntia é autônoma e com essa quarentena ela parou de trabalhar. Então o nosso orçamento reduziu bastante, eu diria que quase 40%. Mas mesmo assim não tem nos faltado nada, não nos faltou nada. Então a gente viu e passou a celebrar mais a providência de Deus e confiar mais nele. Então, como a Cíntia disse no início, né, a crise traz essa oportunidade para a gente atentar bastante para o que é de positivo e fortalecer esses aspectos positivos e olhar para aquilo que vinha meio capenga na caminhada e intencionalmente trabalhar aquilo. Crise é oportunidade, é meio clichê, mas é uma grande verdade. E assim a gente vai crescendo como família, não é isso? Isso aí, gente. Beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gente, nós vamos também responder a essa pergunta, mas não vamos usar a nós dois como referência. A gente vai usar um outro casal muito conhecido de vocês, que com certeza deixou um legado espetacular pra gente. Esse casal são Ruth e Boaz. A história de Ruth e Boaz se passa num tempo muito específico. A Bíblia é clara em dizer que é o tempo dos juízes. Então a gente vai fazer um panorama mais geral para a gente entender e depois fazer um panorama mais relacionado ao casal em si, ao tempo do casal. Porque esse tempo dos juízes, descrito na Bíblia, no livro dos juízes, segundo o Dr. Ângelo Galhardi, no livro dele Panorama do Velho Testamento, abrange um período aí entre 300 a 350 anos da história de Israel. E aí, esse período foi um período que começou logo após a morte de Josué, que foi o grande líder político, o líder guerreiro de Israel logo após a morte de Moisés, o substituto de Moisés, e também interessante, após a morte de Eleazar. Eleazar era o sacerdote, substituto do Arão, do seu pai Arão, que tinha sido o grande líder espiritual junto com seu irmão Moisés. Então, após a morte desses dois grandes líderes, alguns anciãos ainda sobrevivem, e esses anciãos ainda vão passando para o povo de Israel a história que tinha acontecido e fazendo com que o povo continuasse ali servindo a Deus. Mas acontece que essa geração também se vai, uma outra geração assume essa liderança. E essa geração que veio depois não tinha muito contato com a história de Israel, do tudo que tinha acontecido, e aí o povo vai se tornando cada vez mais distante de Deus. É um momento de muita anarquia, é um momento em que a própria Bíblia diz que cada um fazia o que dava na cabeça, que não existia uma liderança concreta. Em alguns momentos, o povo de Israel clamava a Deus e Deus levantava líderes, e esses líderes são chamados de juízes. Ele levantou a mão. Isso que ela está falando é muito importante, porque era um período caótico, era um período em que as lideranças eram mais militares que políticas. Os juízes que aparecem são muito mais figuras militares que políticas. E a falta de um senso político, a falta de um senso de nação, deixava aquele grupo de filhos de Deus completamente desorientados. Então foi um período de muita dificuldade. O período de juízes não foi fácil. O livro de Juízes começa com o povo de Israel ainda consultando a Deus sobre batalhas, ainda procurando ouvir a voz de Deus, mas termina com uma história assim super macabra de uma quase extinção de uma tribo deles lá por uma briga interna mesmo, não foi contra inimigos, não, foi uma briga entre tribos. Então, se você tiver uma curiosidade, depois vale a pena você dar uma olhadinha. Mas é só para você se situar onde é que estava esse casal, qual é o contexto no qual eles estavam inseridos. Um contexto de muita confusão, um contexto onde as pessoas não tinham uma liderança concreta, onde elas iam fazendo o que dava na cabeça, e um contexto em que as pessoas estavam muito distantes daquilo que Deus queria para eles. Muito bom, né? Para vocês terem uma noção, quando o Samuel está vivo e ouve o povo dizendo nós queremos um rei, é porque eles estavam cansados dessa confusão, quem é o nosso líder, quem é que vai nos organizar como nação, como que nós vamos seguir daqui para frente sem ficarmos escravos desse sobe e desce, dessa falta de direcionamento. Então, esse contexto de Juízes é um contexto de transição, quando o povo sai do Egito, se estabelece na terra de Canaã e sem o líder político eles ficam batendo cabeça por alguns séculos até que a monarquia é instaurada em Israel, né? Então esse é o contexto geral. A gente vai falar agora sobre o contexto específico do momento em que Ruth e Boaz aparecem pra gente, onde a história deles é contada na Bíblia. Estão preparados? Já vai chamar já. Então a gente já viu que o período, de uma forma geral, é um período bastante conturbado. Mas especificamente nesse momento,
em que Ruth e Boaz aparecem pra gente, a coisa tá mais difícil ainda. É um momento de fome, de escassez, e que um judeu chamado Elimeleque, para poder fugir da fome e procurar sustentar sua família e manter sua família viva, ele sai de Belém de Judá e vai para a terra de Moabe. E ele leva com ele a sua esposa Noemi e seus filhos, Malom e Quilion. Vale lembrar que os moabitas são inimigos históricos de Israel. Eles estão agora tendo que provar o dissabor de terem que sair daquela terra que emanaria leite e mel, castigada agora por um período de fome enorme, e eles são obrigados a irem para Moabe para poder encontrar uma subsistência para que a família não se extinguisse. Existem várias passagens na Bíblia que falam que o povo de Israel era proibido de se casar ou de se relacionar com qualquer tipo de habitante de Moabe, com os moabitas. Inclusive, ele tem uma certa passagem que diz que eles eram amaldiçoados até a 10ª geração. A coisa era muito séria, eles levavam isso muito a sério. Então a fome era tão grande, tão forte, que Elimeleque se sujeita a isso. Ele vai para a terra de um povo que segundo o povo judeu, era considerado amaldiçoado, para procurar sobrevivência. Na terra de Moabe, Quilion, Malom e Quilion, os filhos de Elimeleque e Noemi, se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Depois de um tempo, Elimeleque vem a falecer, e aí 10 anos depois, Malom e Quilion também vêm a falecer. E aí Noemi escuta dizer que a terra de Belém, de onde ela tinha saído, tinha sido abençoada por Deus, que a fome tinha acabado lá. E ela decide voltar para a terra. E aí ela se despede das suas noras e diz o seguinte: olha, vocês devem voltar para a casa dos seus pais, segundo a minha Bíblia aqui especificamente diz para a casa das suas mães, e procurar sobrevivência lá, procurar alguém que sustente vocês lá, porque eu não tenho condição de sustentar vocês. Mesmo que eu estivesse grávida e que fosse ter um filho agora, o que não vai acontecer, porque eu já tenho uma certa idade, é o que ela diz, vocês ainda vão ter que esperar esse menino crescer. Sem que a gente esqueça que naquela época uma mulher sozinha ela não se sustentava. Ela precisava ter algum homem na família que fosse o sustento para ela, que fosse a subsistência para ela. E aí Orfa, uma das noras de Noemi, chora muito, mas resolve ir embora. E Ruth diz que não, diz que vou ficar com você. E tem aquele famoso verso de Ruth, que você não peça para que eu te deixe, para que eu me afaste de você, porque onde quer que você for eu também irei, aonde quer que você pousar eu também pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth e Noemi voltam para Belém. Já Noemi diz que saiu de lá feliz e volta agora amargurada por tudo que ela tinha sofrido, todas as perdas que ela tinha tido. E uma coisa bonita de ver é como as noras amavam Noemi. Porque a despedida de Orfa não foi uma atitude de rebeldia. A própria Noemi, preocupada com o futuro das meninas, diz o seguinte: olha, vocês podem voltar para as famílias de vocês. Elas tinham famílias, elas estavam enraizadas naquele contexto. Noemi sabia que seria muito difícil 2 mulheres saírem de um território como o de Moabe para se inserir no território dos judeus. Eles não gostavam de moabitas. Então Noemi está antecipando um monte de problemas de adaptação para as meninas, para Orfa e para Ruth, e dizendo: vocês fiquem aqui, fiquem com suas famílias, vocês são maravilhosas, mas lá não vai ser fácil. E aí, dessa forma, Orfa se despede com muita tristeza. E a Ruth insiste em continuar com ela, e por aí você vê como Noemi devia ser uma pessoa boa, como ela devia ser uma pessoa de relacionamento bom. Porque uma vai, mas vai com tristeza, contrariada, volta para sua família, e a outra permanece com ela, disposta a enfrentar todas as dificuldades de preconceito, todas as dificuldades de um ódio ancestral, e mesmo assim ela segue com Noemi. Quero destacar então aqui só esse perfil de Noemi muito importante, como uma mulher provavelmente muito amável e muito atraente, uma pessoa que com certeza fazia as pessoas quererem ficar perto dela. Eu acho que a grande diferença entre Orfa e Ruth é que o relacionamento de Orfa foi um relacionamento só humano. O relacionamento de Ruth passou por um relacionamento divino. Ela amava Noemi, mas ela entendeu quem era Deus, ela amava ainda mais a Deus. Então por isso é que ela resolve sair de toda aquela situação e encarar uma possível adversidade enorme que ela sabia que teria na terra de Belém, na terra dos judeus. E uma coisa bonita que eu vou antecipar um pouquinho aqui, é que lá no final do livro, é um livro pequenininho de 4 capítulos, muito rico, as pessoas dizem a Noemi, depois que ela tem um neto, o seguinte: você ganhou a Ruth como nora, que é melhor do que muitos filhos.
Ou seja, ela preencheu tanto a vida de Noemi, ela encheu tanto a vida de Noemi, que ela era comparada a muitos filhos. Então, é muito bonito você ver essa história se desenrolando de duas mulheres tão importantes para a história de Israel e também para a nossa história espiritual. Então aí nós temos duas mulheres que já não eram novinhas, viúvas, sem filhos, voltando para Belém. Empobrecidas, né? Sem uma perspectiva de sobrevivência, mas buscando ali a sobrevivência e acreditando que na terra delas, na terra onde Deus tinha firmado ali a promessa com elas, era a terra onde elas iam conseguir ver a salvação. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Agora então a gente vai responder a seguinte pergunta. O que essa crise pela qual elas estavam passando ensinou a Ruth e ensinou a Boaz? Para responder essa pergunta, a gente vai voltar para contar a história para vocês. Assim que Noemi e Ruth chegaram em Belém, Ruth diz a seus amigos, o pessoal começa a ver, elas voltaram, ela voltou, Noemi voltou e trouxe a sua nora, que pessoa maravilhosa, como ela tem sido boa para sua sogra. Segundo a Bíblia conta depois, as pessoas comentavam isso, o quanto Ruth era boa para Noemi e como Ruth tinha sido forte e fiel a Noemi esse tempo todo. Desprendida, né? Ela deixou a família para trás e isso virou uma reputação, se tornou uma reputação muito positiva para a estrangeira, no caso moabita Ruth. E corajosa, porque todo o povo que estava ali sabia a raiva, o ódio que o pessoal de Israel tinha dos moabitas, né? E eles entenderam que Ruth estava tendo uma atitude muito corajosa ali e de honra ao povo de Israel. E aí, Noemi diz a Ruth o seguinte, olha, a gente vai morrer de fome. Faz o seguinte, você vai e vê aí nessas plantações e nas fazendas, era uma época de colheita, quem é o dono da fazenda generoso que vai deixar com que você colha lá as espigas, o que sobrar. O que cair no chão. O que sobrar. E aí, quem deixar, você aproveita e colhe. E Noemi foi. Ruth foi. E uma coisa importante é que estava previsto na lei mosaica que, em benefício dos pobres, todo o material colhido que caísse no chão não poderia ser pego. O que caía no chão deveria permanecer ali para que os pobres tivessem o que comer. Então, por causa dessa lei mosaica, Noemi dá essa ordem, essa direção para Ruth e ela diz, olha, procura a fazenda de um homem generoso que deixe você colher ali junto com os homens. Então ela vai, como mulher, fazer um trabalho que tipicamente era um trabalho de homem. Então ela diz, olha, vá, é lei, está prescrito, os pobres podem se fazer valer, entra na propriedade, pega o que está no chão, mas tem que ser alguém que permita que você faça isso, porque nem todos os fazendeiros permitiam esse tipo de coisa. E aí Ruth vai para um campo e começa a colher as espigas que sobram ali, e no final da tarde o dono desse campo chega e pergunta aos seus empregados. Eu vou lembrando das coisas aqui e vou atrapalhando, Viviane. Vocês estão percebendo que ela está muito melhor do que eu nessa história. A Bíblia diz que ela entrou casualmente no campo de Boaz, por coincidência. A gente sabe que não é coincidência, é aquela providência de Deus, o comando de Deus absoluto na vida dessas duas mulheres incríveis. E aí, como eu ia dizendo, quando Boaz chega no final da tarde, ele pergunta aos seus trabalhadores ali, quem é essa moça que está aqui? E eles dizem, olha, essa aí é aquela de que todo mundo está falando, que é aquela que as pessoas estão comentando, essa é Ruth, a nora de Noemi, que veio com ela lá da terra de Moabe. E ele fala o seguinte, então vocês deixem ela colher o que ela quiser, faz melhor. Ele diz assim, deixa cair umas espigas melhores, finge que vocês não estão vendo e deixa que ela colha, né? Porque a gente está ouvindo falar muito bem dela, né? E o Senhor vai nos abençoar se a gente abençoá-lo. E Boaz era um homem rico, era um fazendeiro rico. E eu não quero adiantar aqui o que a gente aprende com ele, mas... A Bíblia diz que ele era rico e influente. Ele não é só em relação a uma pessoa rica. Era uma pessoa muito benquista, muito considerada no povo de Israel, ali em Belém, de Judá, onde ele vivia. E aí Ruth tem toda uma série de casos, de situações que acontecem ali naquela colheita. Ela colhe, as espigas sobem, ela vai para Noemi, e Noemi fica tão, assim, agraciada de ver, nossa, mas quanta coisa, onde é que você estava? Ela falou, olha, eu estava no campo de um cara, não sei muito bem, é um senhor já, porque a Bíblia diz que ele era bem mais velho que ela, ele já era de idade. Ela diz assim, o nome dele parece que é Boaz, e a Noemi diz, meu Deus,
Ruth, Deus está nos guiando, olha como ele tem sido maravilhoso. Boaz é um familiar nosso, ele faz parte da nossa família. E ele tem sido muito generoso, ele vai te ajudar. E Ruth continua indo lá e colhendo. Na minha Bíblia, diz que Ruth saiu com R$50 para ir no Pão de Açúcar. Com R$50 ela não podia comprar muita coisa. Ainda mais no Pão de Açúcar. Ainda mais no Pão de Açúcar. Não foi nem um mais popular. E ela chega em casa com compras e compras e compras, como se tivesse comprado R$2.000 de compras. E aí a Noemi fica espantada. O que aconteceu? Como que você conseguiu tanta coisa? Só para vocês entenderem como o Boaz fez a diferença. Ele foi muito generoso com Noemi e deu a ela, a Ruth, deu também a Noemi a alegria de ver aquela fartura no fim de um dia de trabalho, né? Ruth chega até a perguntar a Boaz por que ele estava sendo tão generoso com ela. E ele diz, olha, eu sei que o Senhor tem te abençoado. Eu tenho ouvido falar de você. Eu quero honrar a honra que você deu à sua sogra Noemi e a honra que você deu ao nosso povo. Eu vou continuar abrindo as portas da fazenda aqui. Já dei ordem aos meus trabalhadores para eles não encostarem em você. Se você tiver sede, pode beber da mesma fonte que eles bebem. Você vem aqui e se alimenta do que eles comem, porque eu estou entendendo que a sua atitude é uma atitude honrosa diante de Deus. Eu quero honrar essa sua atitude. O que a gente aprende então? Nosso primeiro aprendizado com a crise por Ruth e Boaz. Eu diria que para a questão de Boaz, ele aprendeu com a crise que ser generoso sempre recompensa. Essa é uma atitude incrível na vida de Boaz, que eu já falei em sermões, que eu admiro muito as pessoas generosas, até porque é uma virtude que eu gostaria de ter muito mais na minha vida. Então, os meus melhores amigos e amigas têm algumas características e com certeza são pessoas generosas. Eu admiro demais gente generosa. E quando você olha para Boaz e vê que era um homem generoso, você vê nele o próprio Deus, porque muitas vezes a gente sai de casa com trocado no bolso de alegria, sai de casa com trocado de esperança e volta no fim do dia com o coração renovado, porque a gente se encontrou ao longo do dia com Boaz, por assim dizer, que muito generosamente nos deu mais do que a gente teria capacidade de comprar. Então você vê em Boaz uma representação de quem Deus é, da generosidade de Deus, que sempre nos dá muito mais do que o que a gente tem no bolso. E ele enche a gente de maneira que a gente volta para casa e tem tanta alegria, tanta felicidade, que é capaz de passar isso para quem está por perto, que foi o que aconteceu. A alegria de Ruth era tão grande, as bênçãos materiais que ela recebe de Boaz são tão grandes, que ela tem como compartilhar abundantemente com a sua sogra. Então é isso aí que eu acho lindo na vida de Boaz. A capacidade que ele tem de encher tanto a vida de uma pessoa que ela não consegue absorver tudo e enche a vida de outro. Que isso é muito importante para quem é casado. É muito importante que nós, cônjuges, estejamos sempre individualmente diante de Deus para receber dele, para receber da graça, da bondade dele. E ele enche a gente de tal maneira que quando a gente chega em casa, a gente encontra a pessoa que a gente ama, como Ruth encontrou a Noemi, a gente tenha como Ruth muito para dar de uma pessoa generosa para a pessoa que a gente ama. Eu acho interessante que muitos casais nessa crise têm dito que têm aprendido a compartilhar mais, principalmente a compartilhar os afazeres domésticos. Isso faz parte de uma generosidade também. Você se colocar na disposição de lavar os pés do outro, como a Bíblia diz, de dar descanso ao outro. Se vou ter uma atitude de fazer mais para que ele possa fazer menos. E aí dos dois lados, dele também dizer, vou fazer mais para que ela possa fazer menos. É uma atitude generosa também da gente, nesse momento de pandemia, tentar tornar a quarentena mais legal para o outro. Ser gentil, ser generoso, não só, porque a gente fala em generosidade, parece que é dinheiro só. Mas não só isso, ser generoso com o seu tempo, ser generoso com a sua energia, ser generoso com os seus trabalhos, para poder fazer com que o outro também consiga desfrutar mais, descansar mais, passar melhor por esse momento que a gente está tendo que enfrentar. Outra coisa que a gente aprende com essa turma daí, como é que é a pergunta mesmo? O que a crise nos ensina como casal? Outra coisa que a gente aprende com eles sobre crise, porque elas estavam vivendo uma crise forte, luto, pobreza,
planejamento frustrado, a viagem deu errado, elas não voltaram mais ricas de Moab, elas voltaram mais pobres de Moab. Infertilidade, de uma certa forma, porque Ruth tinha sido casada há 10 anos, não tinha filhos. Exatamente. E naquela época você não ter filhos era como se fosse uma maldição, era uma coisa muito complicada. E uma coisa linda também que a gente aprende, posso falar agora? Tá. Uma outra coisa linda que a gente aprende aqui, nesse momento, agora com Ruth, é que mesmo durante a crise e mesmo com tão pouco recurso, é importante a gente continuar trabalhando. A gente encontra aqui duas mulheres com tudo para viverem deprimidas, com tudo para viverem cheias de autocomiseração, cheias de pena de si mesmas, e ao invés disso, a Ruth vai para a rua trabalhar com o pouco que ela tinha. Ela vai em direção a algum recurso e dali ela tenta tirar um mínimo. E ela se surpreende em meio ao seu trabalho com Boaz. Ela se surpreende com a coincidência que faz com que ela encontre um fazendeiro generoso, uma fazenda super frutífera, e ela volta então abençoadíssima para casa. E é bom lembrar que esse é o primeiro capítulo da história dela com Boaz. Muita coisa boa viria depois. Vocês vão ver depois, daqui umas 3h30, quem foi o filhinho de Boaz com Ruth. Eu estou com medo de fazer besteira e casar Boaz com Noemi. Mas a gente vai ver aqui agora que é muito importante, gente, nessa crise, a gente continuar trabalhando. E aqui eu falo com todo respeito a quem está mais abatido, a quem está mais abatida. Eu não quero judiar de você que está passando por um período de depressão, porque às vezes a pessoa está acabada. O que eu quero dizer é que parar de vez é pior para você. Eu não quero que você saia nesse estado de tristeza para a rua tentar trabalhar, mas que você ocupe o seu tempo de alguma forma dentro de casa, cuidando de alguma coisa, cuidando do seu animal com mais carinho, cuidando das plantas, cuidando da própria casa, porque nesse trabalho em oração, é lógico que Ruth, já convertida a Deus, estava lá fazendo as suas primeiras orações, Noemi está em casa orando a Deus também, com certeza. E agora você percebe que no meio do trabalho, Deus a abençoa. Então, queridos, é importante que mesmo num momento de muita tristeza, a gente entenda que a imobilização, a estagnação só piora. Então, eu não consigo fazer nada, faça o básico, como eu já falei aqui num sermão há muito tempo atrás. Tá triste, tá muito ruim? Vai lá, se você sempre cuidou do seu cabelo e tá desanimada e não tá com vontade de fazer, vai lá, cuida do seu cabelo com um pouquinho de zelo, você vai notar que aquilo vai te chamar para uma outra coisa boa, para uma outra coisa mais animada. Você, meu carro está sujo, eu não gosto de carro sujo, vai lá e dá uma geral no carro. Ou seja, ocupe-se, porque nesse trabalho que a gente sai, mesmo que com pouca esperança, Deus sempre nos surpreende, nos dando muito. Existe uma coisa muito interessante também nessa questão de Ruth e Boaz, que eles aprenderam com a crise. Eles aprenderam com a crise, fica muito claro se você for lendo a história, mas lendo a história, que as nossas características, as nossas circunstâncias não definem quem a gente é, não definem o que a gente sente. Porque Ruth, a gente já falou aqui bastante sobre isso, era moabita, que era um povo considerado amaldiçoado, um povo excluído completamente do convívio com o povo de Deus. Mas Ruth entendeu que o relacionamento dela com Deus tornava completamente zero tudo que tinha acontecido até aquele momento. A partir do momento que ela entendeu quem era o Senhor, que ela entendeu que era o Deus que ela queria seguir, ela sabia que aquela relação era muito mais forte que qualquer outra relação que ela tivesse tido. E Boaz também, porque Boaz também não vem de uma origem lá considerada assim muito nobre, podemos dizer assim. Boaz era neta de Raabe. E Raabe a gente conhece, a Bíblia diz, Raabe era a prostituta que acolheu os 2 espias que Josué mandou para poderem dar uma olhada ali em Jericó, para ver como é que era a terra, antes que eles pudessem invadir e tomar posse daquela terra. Então Boaz também não vinha de uma origem nobre, mas Boaz foi um homem que cresceu, se comprometeu com Deus, entendeu quem era o Senhor ao ponto de ser uma pessoa generosa, porque ele sabia que ele tinha recebido muito, ele sabia de onde ele tinha vindo, até onde Deus tinha levado, e ele aprendeu com essa crise juntamente com Ruth, que a gente pode mudar as coisas, que não tem essa história de você nasceu assim, você vai morrer assim, não. Que o nosso Deus é poderoso para fazer com que as coisas sejam diferentes a partir do momento que a gente se compromete com Ele, né? Que a gente entende quem Ele é. Eu vou aproveitar que a Viviane tocou num assunto importante, aqui que fala da origem, que lembra a Raabe. Raabe era uma prostituta e ela entra na história de Israel de forma poderosa. O filho de
Ruth com Boaz se tornou uma pessoa importante porque ele foi o avô do rei Davi. Então, vocês vejam que coisa incrível. Davi era neto do filho de Ruth, uma moabita, com Boaz. E Boaz, por sua vez, era descendente de Raabe. E quem é que vem nessa linha? Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, tem em sua genealogia sangue de moabita, que era um povo que o judeu não gostava, como a Viviane falou, era um povo amaldiçoado. No sangue de Jesus, por assim dizer, tem sangue de moabita, e no sangue, na genealogia de Jesus, tem o sangue de uma prostituta, Raabe. O que isso tem para nos ensinar, como ela falou, que a gente não tem que se ficar preso às nossas origens, porque o importante não é de onde a gente vem, o importante é para onde a gente está indo. Então é muito importante que a gente entenda que é possível mudar sim uma história de maldição, uma história de perdição, de falta de juízo, de tristeza e depressão, seja qual for o seu passado. Deus tem amor suficiente para fazer com que a Raabe da nossa história, a Moabe da nossa história se transformem e se juntem à história pura do filho dele. Então quando a gente vê essas duas nações, né, essas duas pessoas, a Ruth vindo de Moabe e a Raabe vindo dos cananeus e entrando na linhagem de Davi e por consequência na de Jesus Cristo, isso é motivo de esperança para todos nós, porque nenhum de nós teria sangue suficientemente puro para entrar na presença de Deus se não fosse a adoção que ele faz em Jesus Cristo, né? Isso é muito importante trazer para os nossos relacionamentos também, porque pode ser que o relacionamento de vocês tenha começado de uma forma não ortodoxa, de uma forma errada. Ou pode ser que durante o casamento de vocês algumas coisas tenham acontecido que tenham, por assim dizer, sujado esse relacionamento, né? Mas o que aconteceu pode ser mudado a partir do momento em que a gente se compromete com Deus, entende quem Ele é, o poder que Ele tem, e ali juntos os dois, e juntos ao Senhor, a gente resolve mudar essa situação. Ruth e Boaz, eles abriram mão, né, de todo aquele estigma que eles traziam. Entenderam que o que importava era o relacionamento deles com Deus e o que eles iam fazer dali para frente. Isso pode ser feito também nas nossas vidas, nos nossos casamentos. Vamos a mais alguns aprendizados? Então vamos lá, vamos a mais alguns aprendizados. E aí, um belo dia, Noemi diz o seguinte para Ruth: olha, esse senhor Boaz tem sido muito generoso com a gente, vamos dar um passo adiante. Vamos fazer o seguinte: estamos chegando ao fim da colheita, ele vai celebrar, vai estar feliz, você vai se arrumar, você vai se perfumar, vai colocar sua melhor roupa e você vai lá de noite conversar com ele, se colocar aos pés dele e vamos ver o que o Senhor vai fazer, porque tô vendo que tem coisa boa vindo aí. É porque pela regra do tempo lá em que elas viveram, os familiares próximos à viúva, que era o caso de Noemi, tinham a obrigação de resgatar, por misericórdia, aquela viúva, para que ela não perdesse a sua linhagem, para que a família não fosse extinta. E a Noemi entendeu que Deus estava na história porque Boaz era parente deles e poderia ser esse resgatador. E por isso as orientações que ele passou para você, de Noemi para Ruth. E aí Ruth faz assim, ela se arruma, se perfuma, e ela vai à noite lá, depois que Boaz tinha celebrado, estava muito feliz, foi dormir, e ela se deita aos pés dele. E a Bíblia diz que ele acorda de madrugada, toma um susto, quem é essa mulher que está aqui aos meus pés? E pergunta para ela, quem é você? E ela diz, eu sou Ruth, a moabita. E aí ela faz uma coisa muito interessante, super empoderada, feminista, de um jeito que a gente hoje em dia ouve como se fosse novidade, mas a Bíblia já está falando isso há muitos séculos atrás. Ela pede Boaz em casamento. Ela diz assim, Boaz, você é o meu resgatador, casa comigo, né? Me sustenta, me ajuda aí. Vamos trabalhar juntos, vamos continuar essa história juntos. E Boaz toma a decisão de realmente falar, quero casar com você, mas a gente tem algumas coisinhas para resolver antes. E o que é bonito ver em Boaz é o que ele fala sobre ela. Ele vê a situação, acorda com aquela cena, era uma situação bastante direta, assertiva, de demonstração de interesse da parte de uma mulher em relação a um homem. E ele diz o seguinte, você é realmente muito diferente, porque você poderia procurar um homem mais novo, mais rico que eu. E então isso mostra que ele era um sujeito que talvez não se considerasse o suficiente para Ruth. E Ruth se interessa nele e diz, olha, o que eu ouvi falar de você é tudo verdadeiro e agora eu vejo
o quanto você era nobre, porque você, ao invés de procurar um homem mais jovem, até mais rico, você escolheu a mim. E aí ele tomou cuidado de despedi-la dali sem que as pessoas vissem, para que as pessoas não vissem coisa onde não tinha, porque eles não tiveram nenhuma intimidade, mas as pessoas poderiam supor isso, e isso macularia tanto a reputação de Boaz, quanto a reputação de Noemi e Ruth. E mais uma vez também, ele não manda Ruth para casa de mãos abanando, só com a promessa não. Ele manda ela para casa cheia de comida também, de coisas para Noemi. Bastante coisa. E aí Ruth vai para casa e Noemi fala assim, agora a gente sossega aqui, porque eu tenho certeza que ele não vai se dar por satisfeito enquanto ele não resolver essa situação. E Boaz resolve a situação. Ele sai para a rua, vai num lugar público, que era o cartório da época, na porta da cidade, chama os mais velhos, as autoridades, e explica para todos que estão ali, sobretudo para um homem que tinha preferência na hora de escolher Ruth como esposa. Ele tinha a precedência. E Boaz mostra, queridos, aqui vem a virtude que eu quero destacar, outra virtude de Boaz. Ele mostra o respeito pela lei mosaica. Ele estava ansioso, ele queria muito casar com Ruth, e mesmo nessa ansiedade ele consegue se controlar e respeitar todas as etapas. Isso é uma demonstração de fé na providência de Deus. Ele queria muito casar com Ruth, mas não atropelando a lei, não a qualquer preço. E ele coloca todas as coisas em seus devidos lugares, faz uma reunião, conversa com as pessoas e diz, olha, a situação é essa. Você tem a preferência, e aí você pode falar como foi esse evento. Ele pergunta ao ancião lá, que era a pessoa que tinha a primazia por resgatar a Ruth, vamos dizer assim. Para casar com ela. Para casar com ela, e não só casar com ela, não. Comprar as terras de Elimeleque, que a Noemi tinha, né? Quando ela voltou, as terras ainda eram de Elimeleque, e aí ele tinha que comprar essas terras, e aí também casar com Ruth, e ele fala, olha, eu compro as terras, eu posso comprar as terras, mas eu não quero casar com a Ruth. E Boaz fala, então não, assim não, então, porque ela não vai ficar sem resgatador. Então você me dá o direito de comprar as terras e casar com Ruth, eu faço isso. E aí eles ali na frente de todo mundo assinam um acordo, né? A Bíblia diz que eles tiram as sandálias, e que era um sinal de que ele tinha sido selado um acordo, e aí o Boaz se torna livre para casar com Ruth. E aí eles se casam, como a gente já falou, e tudo dentro da lei, tudo dentro do propósito de Deus, tudo dentro do timing de Deus. E como filho eles tiveram o Obed. E o Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Então a gente encontra nessa história tanta coisa maravilhosa. Quando a gente segue os caminhos de Deus, quando a gente segue os processos de Deus, o que nasce disso é sempre bênção. O fruto do relacionamento de Boaz com Ruth foi Jesus Cristo. Então, querido casal, vocês que estão nos vendo aqui, o fruto do casamento da gente, o fruto do seu casamento, precisa ser mais Jesus na relação de vocês. Deus uniu a gente para que nessa união Jesus Cristo nascesse a cada dia, por assim dizer, e de forma muito clara, e por onde os frutos do casamento de vocês forem espalhados, que leve salvação, que leve vida, desde que a gente viva como Boaz viveu, como Noemi viveu, como Ruth viveu. Né? Passar por uma crise, gente, não é uma coisa fácil, mas pode ser uma coisa extremamente professoral, de aprendizado. Mas fica sempre tudo muito melhor quando a gente faz a dois. Esperar as promessas de Deus fica muito melhor quando a gente faz a dois. Cumprir os propósitos de Deus na nossa vida fica muito melhor, muito mais fácil quando a gente faz a dois. E esse é o propósito dos nossos casamentos, a gente juntos melhorar sempre, estar cada vez mais perto de Jesus. E a dois é sempre muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Muito bom. A gente espera que vocês estejam tendo um ótimo dia dos namorados, que vocês curtam aí, se tiver tempo, peçam alguma coisa boa para comer, vejam um filme, façam alguma coisa legal e curtam a vida de vocês como casal. Né? A gente está muito agradecido por vocês estarem assistindo esse encontro e que isso seja uma bênção na sua vida, tá bom? Vamos fazer o desafio? Vamos fazer esse dia 12 de junho ser diferente de todos os outros que a gente já passou? Vamos fazer esse dia 12 ser um marco de que daqui para frente a gente juntos, como um só, como um casal, vamos confiar mais em Deus, vamos buscar mais a Deus, vamos usar a nossa vida mais para a glória de Deus. Vamos fazer assim? Top! E o que nasce desse relacionamento a dois com Cristo, é mais Jesus, sempre assim. E o importante que a gente falou aqui, não importa tanto de onde você veio, importa muito para onde você está indo. Isso é importante.
Deus abençoe muito a sua vida. Feliz Dia dos Namorados. E a gente se encontra em breve em outro vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperaremos nele. Deus fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperarei. Deus reinará pra sempre, nosso forte libertador. Cansas e nunca falha. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Deus fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperaremos nele. Deus fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperarei. Deus reinará pra sempre, nosso forte libertador. Tu és o e nunca falha. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Tu és o infinito Deus, o infinito Deus. Tu não te cansas e nunca falha. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águia. Deus fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperaremos nele. Deus fortalece os que esperam nele, esperaremos nele, esperaremos nele.